Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje iremos nos debruçar diante de um assunto maravilhoso, que é justamente acerca da nossa região Nordeste. Espero que vocês gostem. Vamos lá. Olhem só, a região Nordeste ela é a segunda região mais populosa. Imagine, a segunda região mais populosa do país e ela tem alcançado nesses últimos anos um grande desenvolvimento. Um certo dinamismo econômico muito grande. Para vocês terem ideia, hoje nós temos como principal atividade econômica o setor de serviços e também a questão do turismo. Tá? E isso se dá justamente devido à integração tanto com o mercado nacional quanto com o mercado internacional. O turismo é uma dessas atividades que se destaca principalmente concentrado na orla marítima de toda a região Nordeste, mas também tem sobressaltado, se destacado a questão do turismo sertanejo, tá certo? Que no caso do nosso estado, nós vemos muito em Araruna, na Pedra da Boca, nós vemos em Cabaceiras, no Lajeado de Pai Mateus, como também em Sousa, né? Que é um dos municípios lá do sertão nordeste, da Paraíba. E aqui nós temos a região Nordeste, ela é historicamente uma região conhecida pelos intensos fluxos populacionais. Nós vemos isso em que momento? Primeiro, desde o processo de colonização do Brasil, onde nós vimos justamente a vinda de imigrantes, no caso, os escravos negros vindos da África, tá certo? E dos portugueses, os colonizadores. Nós vemos que no decorrer desse processo de colonização, nós vamos ver uma fuga da população do Nordeste para a região Sudeste, em especial para Minas Gerais, devido à economia do ouro, né? E posteriormente para as fazendas de café no Sudeste, principalmente São Paulo e no interior do Rio de Janeiro. Então, esses grandes fluxos de população, de emigração, ele ocorreu no passado. Hoje, nós vemos um fluxo inverso. Em vez das pessoas saírem daqui, ou as pessoas que outrora saíram, elas estão voltando para cá, tá certo? E mais recentemente é de imigração. E isso nós vemos também a questão das grandes desigualdades que ocorrem nessa região. E aqui nós temos justamente um mapa político da região Nordeste, tá certo? Onde essa região ocupa 18% do território nacional. É composto por Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e o Sergipe. Possui uma grande diversidade paisagística, de leste a oeste, do litoral ao interior. E é isso que nós vamos ver, né? Tanto no que diz respeito à fauna quanto à flora. E justamente devido a essa diversidade, é que houve a necessidade de nós promovermos uma regionalização. Então, nós podemos ver que a região Nordeste ela é dividida em 4 sub-regiões. A Zona da Mata, o Agreste, o Sertão e o Meio Norte. E vamos falar agora sobre a questão da Zona da Mata. O que é a faixa da Zona da Mata? A sub-região da Zona da Mata, ela é também chamada de faixa litorânea, ela é caracterizada por um clima tropical, quente e úmido. Por quê? Por causa da influência das massas de ar vinda do oceano. De sorte que a vegetação ela é exuberante, de porte alto, troncos grossos e os solos são profundos, tá certo? Então nós vemos isso. E um dos principais tipos de vegetação dessa sub-região é a Mata Atlântica. Já o Agreste é uma área de transição, como podemos ver, entre a Zona da Mata e o Sertão. E ele também é conhecido como o Brejo, os brejos serranos, porque ele está na subida do Planalto da Borborema. Então lá a vegetação ela é exuberante, ela é a continuidade da Mata Atlântica. De sorte que o clima lá é um clima tropical de altitude. Para você ter ideia, por exemplo, existe o Circuito do Frio, onde nós podemos visitar as principais cidades serranas, como Areia, Alagoa Grande, Alagoa Nova e Solânia. Temos aqui a questão do Planalto da Borborema, ela se localiza na subida desse planalto, tá certo? E tem a vegetação e uma paisagem bastante exuberante, com muitas ravinas, com muitos recortes geográficos. Temos o sertão, e aqui eu quero desmistificar
quando se fala em sertão, geralmente, principalmente na região sudeste, eles têm a ideia de que o sertão não tem vida, é seco. Pensa logo na questão da seca. Mas hoje o sertão está jorrando água, vamos assim dizer. Ele é localizado entre justamente o agreste e o meio norte e tem um clima característico, é um clima tropical, né? Semiárido, quente e seco. Ou seja, os solos eles são mais rasos, são pedregosos, porque a formação geológica é a cristalina, e a vegetação ela é de porte baixo, troncos retorcidos, tá certo? E geralmente perde a folhagem durante o período de estiagem. Ou seja, a vegetação é caducifólia. Ela perde a vegetação no período de estiagem, além de ser espinhosa. E por conseguinte, nós temos a sub-região do meio norte. Essa sub-região ela tem influência tanto do sertão quanto da região norte, que temos a floresta amazônica. Então, há uma área de transição, tanto na porção leste como na porção oeste. Nós temos a vegetação intercalada entre a caatinga, o cerrado, e o de floresta equatorial amazônica. E aqui nós podemos ver a questão do relevo. E o que é o relevo? Corresponde às formas da superfície terrestre. E as principais formas são as planícies fluvio-marinhas, onde há um contato entre o rio e o mar. Temos as falésias, os planaltos, que são bastante desgastados devido aos processos erosivos, as depressões, os matacões, que representam vamos assim dizer, o desgaste do terreno, onde apresenta a ascensão da rocha matriz, tá certo? E os morros testemunhos, isso, morro testemunho por quê? Porque é um testemunho de que aquele forma de relevo foi simplesmente, representa que há milhões de anos atrás havia um terreno maior. Ou seja, há uma altimetria em relação ao terreno ao redor, tá certo? Ou Inselbergs. Os morros testemunhos, eles ocorrem em áreas úmidas. Os Inselbergs é a mesma coisa, só que ocorre a mesma formação de relevo, mas que ocorre em áreas semiáridas. Como podemos ver nessas imagens, nós vemos as falésias, no caso aqui uma falésia viva, ela está atuando nela o processo erosivo de desgaste, tanto eólica como marinha, tá certo? E temos aqui, ó, as planícies costeiras. Aqui eu peguei a imagem panorâmica da praia de Tambaú e Cabo Branco, onde podemos ver que toda essa faixa de areia até Tambaú, Cabo Branco, esses bairros, chama-se de planície costeira, tá certo? Temos aqui também o Planalto da Borborema, tá certo? Que é uma área que está a subir, planalto, área elevada, pouco ondulada, tá certo? Temos aqui o Planalto da Borborema e a Depressão Sertaneja. Temos a área alta e quando desce é justamente dessa depressão sertaneja. O que é uma depressão? É uma área mais rebaixada em relação às demais. A depressão ela pode ser absoluta em relação ao nível do mar ou relativa em relação à área circunvizinha. Aqui também temos os matacões, tá? Que são o afloramento granítico, tá certo? Onde essas rochas elas começam, o solo é desgastado, a rocha mais, vamos assim dizer, mais frágil, menos resistente, ela começa a ser erodida e ser transportada pelo vento ou pelas águas, de sorte que aparecem essas formações, matacões, tá certo? E quando elas se precipitam, elas rolam, vamos assim dizer, de uma área elevada para a área mais baixa, dá-se o nome de ebolis. Temos aqui também os Inselbergs ou morros testemunhos. O que isso significa? Está vendo a parte, o cume desse morro? Né? Significa que todo o terreno nessa região tinha essa altitude. Só que, devido aos processos erosivos, geomorfológicos, eles foram erodidos, né? E desgastados, de sorte que foram transportados pelo vento ou pela água, tanto pluvial como fluvial, e ficou esse morro, esse testemunho, a rocha mais resistente.
Aqui temos o perfil da topografia da região Nordeste. Temos aqui a planície litorânea, ou os tabuleiros litorâneos, tá? Temos o Planalto da Borborema, temos a Depressão Sertaneja, a Escarpa, tá? E os planaltos e chapadas da Bacia do Rio da Prata. Tá certo? De sorte que, quando eu falo em falésia, eu estou falando em forma de relevo. Quando eu falo em tabuleiros costeiros ou tabuleiros litorâneos, eu estou falando de uma unidade geomorfológica. Tá certo? Só para não ficar... vocês tenham uma compreensão de que um termo é uma forma de relevo, o outro, unidade geomorfológica. Temos aqui também a questão da vegetação. Olha só esse mapa. Toda a faixa litorânea, desde o Rio Grande do Norte até o sul na Bahia, nós podemos ver uma formação de uma vegetação chamada Floresta de Mata Atlântica. De sorte que aqui temos, dentro dessa floresta, desse tipo de vegetação, o mangue, que é uma formação vegetal fluvio-marinha, tá? E a vegetação pantropical, que é aquelas gramíneas, né, que surgem na área da praia. Temos também a caatinga, o cerrado e também a floresta amazônica, porque é uma área de transição aqui na sub-região do meio norte. Temos aqui a floresta atlântica, ou também chamada de mata atlântica, onde podemos ver que a vegetação ela é mais densa, de portes altos, troncos grossos, solos profundos. Aqui nós vemos um microclima específico dessa área, porque quanto mais vegetação, melhor é o clima, mais ameno é o clima. Por quê? Porque essa copa dessas árvores, ela vai impedir dos raios ultravioletas incidirem diretamente justamente no solo, promovendo uma menor evaporação, tá certo? Da umidade daquela região, daquela área, fazendo com que o ambiente fique úmido durante um período maior de tempo, tá certo? Temos também a vegetação pantropical, que é essa que muitas vezes nós ficamos lá perto, tá certo? Na praia, que é localizada em todas as praias do Nordeste e caracterizada por ser de porte baixo, solos arenosos e de grande resistência à brisa do mar, no que diz respeito à questão da salinidade. Temos aqui a vegetação de mangue em áreas estuarinas, tá certo? Onde há o encontro das águas do rio com o mar, resistente ao teor de sal e áreas de grande biodiversidade. Lá tem siri, caranguejo, tem de tudo, né? Fora peixe bagre, que é muito bom no leite de coco. Temos aqui a vegetação de caatinga. Essa vegetação de caatinga, ela encontra-se no sertão nordestino e é caracterizada pelos solos serem pedregosos, como nós podemos ver aqui, ó. As raízes são pequenas, não são profundas, os galhos são retorcidos e com pouca folhagem. E as que têm, perdem no período de estiagem. Podemos ver que é espinhosa, tá? E de cor acinzentada. Hoje o Nordeste tem muita água. Muita água. E nesses últimos dias, meses, nós temos visto, principalmente aqui em nosso estado, principalmente a região lá do Alto Sertão, chover de sorte que os açudes têm sangrado. Temos aqui também a questão do cerrado. Alguns autores, geógrafos, principalmente entre eles Elian Labiluce ou José William Vicentini, por exemplo, eles dizem que nós temos as chamadas savanas brasileiras, tá? Eu não concordo, mas vamos ver aqui. O cerrado aqui, ele está localizado ao sul da sub-região do sertão e do meio norte e é caracterizada por árvores de porte baixo, tá certo? Arbustos espaçados e gramíneas. Muito interessante. E aqui temos as matas dos cocais, que é uma área de transição lá no meio norte, né? Entre a caatinga, a floresta amazônica e o cerrado. E é um de clima equatorial úmido, que é o clima de floresta, tá? Em menos de 20% do bioma, tropical semiúmido em mais de 65%, com estações secas e chuvosas bem definidas e temperaturas médias elevadas. Além de ter também uma área de clima tropical semiárido, que é a área justamente de transição entre a sub-região do sertão e o meio norte. Quando se fala em região nordeste, se fala sobre relevo, vegetação,
clima, hidrografia e a produção do espaço na sociedade. Não quero aqui separar o aspecto ambiental do aspecto humano, mas de sorte que vocês compreendam melhor, nós assim fizemos essa separação. Em outro momento, em outra aula, nós iremos trabalhar a questão da produção e reprodução do espaço pelas sociedades humanas. Aqui eu quero trazer a vocês a região Nordeste no que diz respeito ao clima. Sabemos que o clima traz justamente, é responsável pela diversidade paisagística. Nós vemos o tropical litorâneo, tropical semiárido, o tropical e o equatorial úmido. O clima tropical litorâneo, ele ocorre em toda a faixa litorânea, do Rio Grande do Norte até o sul da Bahia. E qual é a característica dele? Quente e úmido. Por quê? Devido à influência das massas de ar vinda do oceano. Temos o clima semiárido, estende-se em todo o sertão e tem chuvas irregulares durante o ano todo. Tá? É um clima muito quente, seco, com pouca chuvas irregulares. Já o clima tropical, ele abrange a parte aqui do Ceará, tá certo? Passando por boa parte do Piauí e o sul da Bahia, a parte, a parte sudoeste da Bahia. E nós podemos ver que é um clima diferente do litorâneo devido à falta de umidade, devido à falta do contato com o Oceano Atlântico. É um clima tropical continental, tá certo? E por último, o clima equatorial úmido, que é um clima típico da floresta amazônica, quente e úmido, com precipitações entre 2.000 e 3.000 milímetros anuais. Temos aqui o índice pluviométrico da região Nordeste, as áreas onde se chove mais, tá certo? Podemos ver que quanto mais azul, quanto maior a tonalidade for mais escura, maior é o índice de chuvas. Quanto menor, menos chuvas. E nós podemos ver justamente esse recorte da questão que diz respeito à unidade chamada Caatinga, ou sertão. E aqui ficamos. Um abraço para vocês, Deus abençoe e até a próxima aula.